Você já imaginou como a sua vida pode mudar por causa de um simples encontro? E se a pessoa que mais te observa for justamente aquela que você nunca teve coragem de olhar de verdade? Ele era um bilionário frio, fechado, acostumado a controlar tudo ao seu redor, menos o próprio coração. Ela era apenas uma funcionária, invisível para quase todos, mas com uma luz impossível de ignorar. Até que um dia, um pequeno gesto, um toque acidental mudou tudo. Mas essa não é só uma história de amor. É uma história sobre recomeços, sobre coragem e sobre o tipo de sentimento que surge quando duas vidas completamente diferentes se encontram, no momento mais inesperado possível. Só que nem tudo é simples. Existe dor, existe medo e existe um passado que insiste em machucar. E é aí que tudo muda, porque quando alguém decide não ignorar o seu sofrimento, a sua vida pode nunca mais ser a mesma. Fica comigo até o final dessa história, porque talvez em algum momento você se veja nela e perceba que o amor pode chegar quando você menos espera. Antes de começar, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ser avisada sempre que sair uma nova história. Me conte também de qual cidade está me ouvindo. Vou adorar saber. Agora, vamos começar. O Homem dos Números. O silêncio dentro da mansão era quase absoluto. Não era um silêncio confortável. Era um silêncio pesado, disciplinado, como se até o ar tivesse aprendido a não incomodar. Os passos dos funcionários eram suaves, calculados. Conversas eram sussurradas. Risadas praticamente inexistiam. Tudo naquela casa girava em torno de uma única presença. Alexandre. No escritório no segundo andar, atrás de portas largas de madeira escura, ele estava, como sempre, sentado, imóvel, diante de 3 telas acesas, analisando gráficos que subiam e desciam como se fossem os únicos sinais de vida que importavam. A luz do sol atravessava as cortinas parcialmente fechadas, mas não o tocava de verdade. Não o alcançava, porque ele não permitia. Alexandre não vivia o dia. Ele sobrevivia a ele. Alto, postura impecável, traços marcantes, expressão firme. Ele tinha tudo o que chamaria a atenção em qualquer lugar. Mas ali dentro, ele era mais uma presença imponente do que humana. Um homem que construíra uma fortuna gigantesca, sozinho, ou quase. A família ainda existia, rica, poderosa, problemática e distante, por escolha dele, porque Alexandre aprendeu cedo que riqueza sem paz custava caro demais. Um leve toque na porta, 2 batidas suaves. Ele não respondeu, nunca respondia. A porta se abriu com cuidado. "Bom dia, seu Alexandre." A voz entrou antes da presença. E diferente de tudo naquela casa, ela tinha vida. Carol. Ela caminhou com passos tranquilos até a mesa, segurando a bandeja com café fresco. O aroma se espalhou pelo ambiente, quebrando um pouco da frieza do lugar. "Hoje o dia está lindo lá fora." Ela continuou com um sorriso leve. "O senhor devia tirar uns minutinhos, ver o céu. Faz bem para a saúde." Nenhuma resposta. Apenas o som distante de cliques no teclado. Mas isso não a impedia. Nunca impedia. Ela apoiou a xícara com cuidado, inclinando-se levemente. Foi então que aconteceu. Um toque. Rápido. Acidental. A mão dela encostou na dele. E, por um segundo, o mundo pareceu travar. O corpo de Alexandre reagiu antes da mente. Um choque sutil. Um calor inesperado. Algo vivo. Carlos puxou a mão de imediato. "Me desculpa", disse naturalmente, sem drama. Foi sem querer. Simples. Leve. Como tudo nela. Alexandre levantou o olhar e, pela primeira vez em muito tempo, ele realmente olhou para alguém. Carol não desviou. Ela sustentou o olhar, sem desafio, sem medo, apenas presença. E aquilo foi estranho, estranhamente incômodo. Estranhamente interessante. "Tenha um bom dia, seu Alexandre", ela disse com o mesmo tom de sempre. E saiu. A porta se fechou. O silêncio voltou, mas não era o mesmo.
Alexandre ficou alguns segundos imóvel. Depois olhou para a própria mão, como se estivesse tentando entender o que tinha acontecido ali. Ridículo. Era só um toque. Nada além disso. Ele voltou para os números. Tentou, mas pela primeira vez em anos, os números não eram suficientes para ocupar tudo, porque entre um cálculo e outro, um pensamento surgia, insistente. Ela não teve medo. Os dias continuaram. Externamente nada mudou. A mansão seguia silenciosa, a rotina impecável, os funcionários discretos e Alexandre fechado. Mas por dentro, algo começou a se mover, de forma sutil, quase imperceptível. Carol continuava entrando todas as manhãs, com o café, com a mesma leveza. Bom dia, seu Alexandre. Hoje está ventando bastante. Acho que vai chover mais tarde. Ela falava como se estivesse conversando com alguém. Normal, mesmo sem resposta, mesmo sem incentivo. E ainda assim, ela continuava. Alexandre não sabia dizer exatamente quando começou, mas em algum momento, ele passou a esperar. Esperar o som das 2 batidas na porta, esperar a voz, esperar ela. E isso o irritava, porque não fazia sentido. Ela era uma funcionária, uma entre muitos. Mas não era, porque nenhum outro funcionário olhava nos olhos dele. Nenhum outro falava com ele daquela forma. Nenhum outro parecia vê-lo. E isso começou a incomodar, profundamente. Numa tarde, sem perceber, ele abriu o sistema de segurança da casa. Câmeras, corredores, cozinha, jardim. E lá estava ela, Carol, rindo de algo que outra funcionária disse, com um pano no ombro, cabelo preso de forma simples. E ainda assim, havia algo nela que quebrava toda a lógica daquele ambiente. Ela tinha vida. E ele assistia. Os dias viraram semanas. E então, algo mudou. No começo foi sutil. Carol começou a sair à noite. Alexandre percebeu por acaso uma câmera externa. Ela atravessando o jardim. Discreta, mas diferente. Havia um brilho, uma expectativa, um sorriso. Ele franziu a testa. Não era da conta dele. Não deveria importar, mas importou. E isso foi pior. As noites seguintes confirmaram. Ela saía. Voltava mais tarde. E algo nela mudava. Até que o brilho começou a desaparecer. O sorriso deu lugar ao silêncio. Os passos ficaram mais lentos. O olhar distante. E então, numa manhã, ela entrou no escritório, com o café. Bom dia, seu Alexandre. A voz estava ali, mas não era a mesma. Faltava algo. Ela se aproximou. Apoiou a xícara. E foi então que ele viu um roxo no braço. Inegável. Algo dentro dele travou. Os olhos ficaram presos naquele detalhe. A mente tentou ignorar. Não era da conta dele. Não era. Mas era impossível não ver. Carol percebeu o olhar. Instintivamente virou um pouco o braço, tentando esconder. Tenha um bom dia, senhor. Ela virou de costas, caminhou até a porta e colocou a mão na maçaneta. Não vai me falar sobre o dia hoje? A voz dele cortou o silêncio. Baixa, controlada, mas diferente. Carol parou. Ficou de costas por um segundo. Respirou. O dia está bonito, respondeu sem se virar. Se o senhor quiser ver. Mas não havia sorriso, não havia leveza. E isso foi o suficiente. Antes que ela abrisse a porta, ele se levantou. Rápido! Firmou a mão na porta, impedindo a saída. Carol se virou surpresa e deu de cara com ele. Perto, mais perto do que nunca. O ar ficou pesado. Quem está te machucando? A pergunta saiu direta, sem rodeios, sem máscaras. Ela travou. O olhar vacilou. A respiração falhou por um segundo. Eu não sei do que o senhor está falando. Você não é assim, ele interrompeu firme. Você mudou. Eu percebi você saindo à noite. O coração dela acelerou, voltando diferente. A respiração ficou irregular. E agora isso?
Ele olhou diretamente para o braço dela, depois para os olhos dela. Eu quero saber o que está acontecendo. A voz dele não era fria. Era tensa, contida, mas carregada de algo novo. Preocupação. Carol engoliu seco. E então? Se fechou. Senhor Alexandre, disse agora firme. Com todo respeito, isso não diz respeito ao senhor. As palavras foram educadas, mas cortantes. Ele recuou, como se tivesse sido puxado de volta à realidade. A mão saiu da porta. Tem razão, disse baixo. Me desculpe. Ela não respondeu. Abriu a porta e saiu. Dessa vez, o silêncio que ficou era pior do que antes. Muito pior. Porque agora ele sabia. Alguma coisa estava errada. E pela primeira vez em anos, Alexandre não conseguiu simplesmente ignorar. Depois daquele dia, nada voltou a ser como antes. Mas também nada foi dito. Alexandre tentou. Por horas, por dias, se convencer de que tinha ultrapassado um limite, que aquilo não era problema dele, que ele tinha feito exatamente o que sempre evitou, se envolver. E isso o irritava profundamente, porque não era apenas sobre curiosidade, era sobre algo que ele não sabia nomear, algo que apertava o peito toda vez que lembrava do olhar dela, apagado, distante, diferente. Ele tentou se afundar no trabalho, planilhas, reuniões, contratos, mas havia uma falha agora, uma interferência constante. Carol, e pela primeira vez o controle absoluto que ele sempre teve, não era suficiente. Do outro lado da mansão, Carol também não estava em paz. Ela caminhava pelos corredores com a mesma postura de sempre. Cumpria suas tarefas, respondia quando necessário, mas por dentro, ela estava em conflito. As palavras dele não saíam da cabeça. Você não é assim. Como ele sabia? Como ele tinha percebido? Ninguém nunca percebeu. Ninguém nunca perguntou. E isso era o que mais a desestabilizava. Não foi a pergunta. Foi o fato de alguém ter notado. 3 dias se passaram, sem conversas, sem interrupções, sem perguntas. Até que, na manhã do 4º dia, ela entrou no escritório, como sempre, bandeja nas mãos, passos leves, mas dessa vez ela parou antes de sair. Alexandre percebeu, mesmo sem levantar o olhar de imediato. O silêncio dela era diferente. Ele ergueu os olhos lentamente. Carol ainda estava ali, de pé, segurando as próprias mãos, como se criasse coragem. Senhor Alexandre, a voz saiu mais baixa do que o normal. Ele não respondeu, mas esperou. Eu queria me desculpar. Ele franziu levemente a testa, pela forma que eu falei com o senhor aquele dia. Silêncio. Eu estava nervosa. Ela respirou fundo. Vês, não foi justo. Alexandre apoiou as mãos na mesa, o olhar fixo nela. Atento. Você não me deve desculpas. Ela balançou a cabeça, negando. Devo, sim. Pausa. Pequena, mas carregada. O senhor só estava tentando ajudar. Aquilo mexeu com ele, mais do que deveria. Carol continuou, agora com mais dificuldade. Eu só não sabia como reagir. Os olhos dela brilharam, mas ela segurou, firme. Eu achei que tinha encontrado alguém bom. A frase saiu quase como um sussurro. O maxilar de Alexandre tensionou. Ele era diferente no começo. A voz dela começou a falhar. Atencioso, carinhoso. Ela desviou o olhar. Mas depois, ele mudou. Silêncio pesado. Ela não entrou em detalhes. E não precisava. O suficiente estava ali, nas pausas. Na forma como ela evitava olhar. Na forma como respirava com cuidado. Alexandre sentiu algo subir pelo peito. Forte, tenso, controlado. Por pouco, ele te machucou. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. Carol fechou os olhos por um segundo e então assentiu, quase imperceptível. Aquilo foi suficiente. Mais do que suficiente. O ar no escritório pareceu mudar. Você ainda encontra com ele? A pergunta veio firme, direta. Ela hesitou. Às vezes,
O olhar dele endureceu. Isso precisa parar. Ela levantou o olhar imediatamente. Não é tão simples assim. É, a resposta veio rápida, cortante. Ela engoliu seco. Ele não é uma pessoa fácil. Eu também não sou. O silêncio que veio depois foi diferente, porque agora havia algo claro ali. Uma linha sendo traçada. E pela primeira vez, Alexandre não estava recuando. Carol ficou alguns segundos em silêncio, como se avaliasse o que estava diante dela. O senhor não precisa se envolver nisso. A voz saiu mais baixa, mais vulnerável. Eu já estou envolvido. A resposta foi imediata, sem hesitação. E aquilo a desarmou completamente. Ela não soube o que dizer. E talvez nem precisasse. Porque naquele momento, algo mudava entre eles, algo que já não cabia mais na relação de patrão e funcionária. Quando ela saiu do escritório naquele dia, Alexandre não voltou para os números. Ele ficou parado, imóvel, o olhar fixo em um ponto qualquer. Mas a mente já não estava ali, estava em outro lugar, tomando uma decisão. E dessa vez, ele não iria ignorar. A noite caiu sobre a mansão. Mas dessa vez, Alexandre não estava no escritório. As telas estavam desligadas. O silêncio, diferente, porque ele não estava ali para sustentá-lo. Dentro do carro, com as mãos firmes no volante, ele observava. Do outro lado da rua, discreto, imóvel, os olhos atentos, a mente completamente focada. Não era impulso, era decisão. Ele não precisava de muitos detalhes. Sabia o suficiente. Sabia o endereço. Sabia o nome. Tiago. E isso bastava. Minutos depois, a porta da casa se abriu. Carol saiu. Os passos mais lentos. O corpo levemente retraído. E atrás dela, ele apareceu. Tiago. Postura firme. Expressão carregada. Falando algo que não dava para ouvir, mas que claramente não era leve. Carol tentou se afastar, mas ele segurou o braço dela, com força. Não exagerada, mas suficiente. Suficiente para mostrar controle. E aquilo foi o limite. Alexandre saiu do carro. Passos firmes, diretos, sem hesitação, sem anúncio. A presença dele impôs silêncio antes mesmo de qualquer palavra. Tiago virou o rosto. Surpreso. Carol congelou. Solta. A voz de Alexandre foi baixa, mas pesada. Tiago franziu a testa. Quem é você? Alexandre não respondeu de imediato. Apenas deu mais um passo à frente. Resti boba. Eu disse para soltar. Dessa vez, mais firme. Mais perigoso. Tiago hesitou, mas soltou. Mais por instinto do que por escolha. Carol recuou imediatamente, confusa, assustada. Você não vai mais encostar nela. Alexandre continuou, o olhar fixo e inabalável. Não vai mais procurar. Não vai mais aparecer. Cada frase. Um limite sendo cravado. Tiago riu debochado. E você acha que manda em quê? 1 segundo. 2. Alexandre se aproximou mais, o suficiente para que não houvesse dúvida. Eu não acho. A voz caiu ainda mais. Controlada, fria. Eu garanto. O sorriso de Tiago desapareceu aos poucos, porque havia algo ali que não era comum. Não era discussão. Não era ameaça vazia. Era certeza. Se você tentar se aproximar dela de novo... Alexandre inclinou levemente o rosto, sem elevar o tom. Vai ser a pior decisão da sua vida. Silêncio absoluto. Até o vento parecia ter parado. Tiago desviou o olhar por um segundo. A tensão que antes era dele, agora não era mais. Ele recuou. Um passo. Depois outro. Isso não acabou. A frase saiu fraca, sem a mesma força de antes. Alexandre não respondeu. Não precisava. Tiago virou as costas e entrou na casa, sem olhar para trás. O silêncio voltou. Mas agora era outro tipo de silêncio. Cass ainda estava parada, tentando processar.
O que foi isso? A voz dela saiu trêmula. Alexandre olhou para ela. E pela primeira vez, sem nenhuma barreira. O fim disso. Simples, direto, definitivo. Ela respirou fundo, os olhos marejados, mas não de medo, de alívio, de algo que ela não sentia há dias. Segurança. Ele não vai mais te procurar. Alexandre completou. Eu garanti isso. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para ele, como se estivesse vendo outra versão daquele homem. Obrigada. A palavra saiu baixa, mas carregada. Ele apenas assentiu. E então, sem dizer mais nada, ele voltou para o carro. Mas dessa vez, quando foi embora, ele não levou apenas o silêncio com ele. Levou também uma conexão que já não podia mais ser ignorada. E Carol ficou ali, parada, sentindo pela primeira vez em muito tempo que algo na vida dela tinha começado a mudar, de verdade. Depois daquela noite, o mundo não mudou de forma visível. A mansão continuava a mesma, os corredores silenciosos, a rotina impecável. Mas dentro de dois corações, tudo estava diferente. Carol voltou ao trabalho no dia seguinte, mais leve, ainda um pouco confusa, mas leve. Era como se um peso invisível tivesse sido retirado dos ombros dela. Ela ainda processava tudo o que tinha acontecido. A coragem dele, a firmeza, a forma como ele apareceu, sem que ela pedisse, sem que ela esperasse, sem que ele tivesse obrigação. E isso mexia com ela, mais do que ela queria admitir. Alexandre, por outro lado, estava inquieto, algo raro, incomum. Ele tentou voltar à rotina, mas não conseguiu permanecer no escritório o dia inteiro. Levantou-se mais vezes, andou, pensou, olhou pela janela e, pela primeira vez em anos, percebeu o pôr do sol, de verdade. As cores, o movimento lento da luz desaparecendo, o silêncio, diferente, mais leve. E, inevitavelmente, pensou nela. Naquela mesma noite, Carol estava no jardim, sentada em um dos bancos sob as árvores iluminadas, um livro aberto nas mãos, mas não estava lendo. Os olhos estavam perdidos nas páginas, a mente longe, passos firmes, mas desacelerando. Ela levantou o olhar e congelou por um segundo. Senhor Alexandre. Ele estava ali, fora do escritório, fora do padrão, fora do personagem. Ela se levantou rapidamente, surpresa. O senhor está aqui? Ele soltou um pequeno suspiro, quase imperceptível. Posso me sentar? A pergunta a pegou desprevenida. Claro! Claro que pode. Ela se ajeitou no banco. E ele se sentou ao lado, com uma distância respeitosa. Mas ainda assim, próximo. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era novo. Helge, ele começou pausando. Não costumo sair do escritório. Ela deixou escapar um pequeno sorriso. Eu sei. Ele olhou de canto para ela. Dá para perceber? Ela riu baixinho. Um pouco. Pela primeira vez, um quase sorriso apareceu no rosto dele. Discreto, mas real. Ah, você estava certa. Ela franziu levemente a testa. E sobre o quê? Sobre sair um pouco. Ver o dia. Faz diferença. Ela o observou com mais atenção. E havia algo ali, mais leve, menos rígido. Eu fico feliz em ouvir isso. O silêncio voltou, mas agora mais íntimo. Foi então que ele falou. Você não precisa mais se preocupar com ele. Carol abaixou o olhar. Respirou fundo. Eu imaginei. Eu fui claro. A voz dele era firme, mas não dura. Ele não vai voltar. Ela assentiu. Os olhos marejaram levemente. Obrigada. Dessa vez havia mais emoção, mais verdade. Você devia ter me contado antes. Ele disse sem acusação, apenas constatação. Carol soltou um suspiro. A gente se acostuma a achar que precisa resolver tudo sozinho. Ela apertou levemente as mãos.
e que ninguém vai entender. Ele ficou em silêncio por um instante. Eu entenderia. A resposta foi simples, mas profunda. Ela levantou o olhar e sustentou o dele. Ali, algo mudou, mais uma vez. Por que o senhor é tão sozinho? A pergunta saiu de forma inesperada, mas não invasiva. Curiosa, humana. Alexandre desviou o olhar por um segundo, como se acessasse um lugar que não visitava há muito tempo. Minha família, começou com calma, sempre foi muito complicada. Dinheiro demais e paz de menos. Ela ouviu atenta. Eu preferi me afastar. E ficar sozinho? Ele assentiu. Era mais fácil. Carol inclinou levemente a cabeça. Mas não é melhor. Silêncio. Ele olhou para ela. E pela primeira vez, não teve resposta imediata. Porque, no fundo, ela estava certa. Diz, e você? Ele perguntou. Nunca pensou em outra vida? Ela sorriu de lado. Um sorriso bonito, mas com um fundo de realidade. Eu penso todos os dias. Ela respirou fundo. Eu queria fazer faculdade. Ele ficou atento. De quê? Administração. Eu sempre gostei dessa parte de organização, gestão. Ela deu um leve sorriso, mas a vida foi por outro caminho. Por quê? Porque eu precisava escolher. Ela deu de ombros, mas havia peso naquilo. Ou eu me sustentava, ou eu estudava. E você escolheu sobreviver. Ela assentiu. Alexandre ficou em silêncio. Mas dentro dele, algo já estava sendo decidido. Eles continuaram conversando. Sobre coisas simples. Sobre a vida. Sobre escolhas. Sobre sonhos. E sem perceber, o tempo passou. Quando Carol se levantou para ir, ela olhou para ele. Boa noite, seu Alexandre. Ele hesitou por um segundo. E então respondeu. Boa noite, Carol. Sem senhor. Sem distância. E aquilo foi pequeno, mas significativo. Pequenas mudanças, grandes sentimentos. Depois daquela noite no jardim, nada foi dito oficialmente. Mas tudo começou a mudar. Alexandre passou a sair mais. Não sempre, mas o suficiente para ser notado. Os funcionários começaram a perceber. Sussurros discretos pelos corredores. Você viu o senhor Alexandre hoje cedo? Ele estava no jardim. Ele deu bom dia para mim. Inacreditável, mas real. E Carol? Percebia cada detalhe, sem precisar perguntar. As conversas no jardim começaram a se tornar frequentes. Não combinadas, mas esperadas. Ela sentava. Ele aparecia. E, aos poucos, o silêncio entre eles virou companhia. Fio-se máximo da pé. Você sempre lê esse tipo de livro? Ele perguntou em uma das noites. Ela riu. Na verdade, eu releio. Por quê? Porque é mais barato. A sinceridade dela o pegou de surpresa. E, ao mesmo tempo, o fez pensar. Qual o seu sonho? Ele perguntou em outro momento. Ela demorou um pouco para responder. Ter escolhas. Naquela mesma noite, Alexandre não dormiu cedo. No dia seguinte, Carol foi chamada até o escritório. Algo incomum. Ela ficou nervosa. Bateu na porta. Pode entrar. A voz dele estava calma. Ela entrou e o viu de pé, com um envelope nas mãos. Isso é para você. Ela franziu a testa. Para mim? Ele se aproximou e entregou. Ela abriu e congelou. Um documento. Matrícula. Faculdade. Curso de administração. Período noturno. Pago integralmente. Os olhos dela se encheram de lágrimas no mesmo instante. Seu Alexandre, eu... Ele interrompeu com suavidade. Você disse que precisava escolher. Agora você não precisa mais. Ela levou a mão à boca, sem conseguir falar. Eu não posso aceitar isso. Pode. Considere um investimento. Ela deixou escapar um pequeno riso entre lágrimas. Em mim? Ele a olhou diretamente. Pei?
Sim? Silêncio. Intenso. Por quê? A pergunta saiu baixa. Ele demorou um segundo, mas respondeu, com honestidade. Porque você fez algo que ninguém nunca fez. Ela esperou. Você me fez parar. E olhar. As lágrimas dela caíram, sem contenção. E naquele momento, não era mais sobre ajuda, não era mais sobre gratidão. Era sobre algo maior, algo que estava nascendo, crescendo, silenciosamente, mas de forma inevitável. Quando ela saiu do escritório naquele dia, o mundo parecia outro, e Alexandre, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que estava construindo algo que não tinha nada a ver com dinheiro, mas que valia muito mais. A rotina já não era mais a mesma, e todos percebiam, mas ninguém dizia. Alexandre mudou, não completamente, mas o suficiente para causar estranhamento e admiração. Ele ainda era sério, ainda era firme, mas agora ele olhava nos olhos, respondia cumprimentos e, às vezes, até iniciava pequenas conversas, coisas simples, mas naquela casa eram enormes. Bom dia, seu Alexandre. Bom dia. A funcionária quase deixou cair a bandeja naquele dia. Os sussurros aumentavam, mas havia algo em comum entre todos. Ninguém parecia incomodado. Muito pelo contrário. Era como se aquela mudança trouxesse vida para a mansão inteira. E no centro de tudo isso, Carol. Ela também estava diferente. Mais leve, mais presente, mais feliz. Mesmo com a rotina puxada, mesmo começando a faculdade à noite, ela agora tinha algo que nunca teve antes: perspectiva. E ele observava, sempre. Mas agora, não escondia tanto de si mesmo. Numa noite, no jardim, o ar estava mais fresco. Uma brisa leve passava entre as árvores iluminadas. Carol chegou primeiro, como de costume, mas dessa vez ela estava sorrindo sozinha. Parece que alguém teve um bom dia. A voz dele surgiu atrás. Ela virou rapidamente e sorriu ainda mais ao vê-lo. Tive. Ele se aproximou. Sentou ao lado dela. Quer compartilhar? Ela segurou um pequeno riso. Tirei nota máxima em uma atividade. Ele a observou com atenção, e algo no olhar dele mudou. Orgulho. Eu sabia. Ela inclinou levemente a cabeça. Sabia? Você é dedicada, simples, direto. Mas aquilo aqueceu algo dentro dela. Obrigada. Ela respondeu mais baixa. O silêncio veio. Mas agora era carregado de algo novo. Algo que ambos já sentiam, mas ainda não nomeavam. Carol. A voz dele saiu diferente, mais lenta, mais pensada. Ela virou o rosto para ele. Oi? Ele a olhou, de verdade, sem nenhuma barreira, sem nenhuma máscara. E por um segundo, pareceu que ele diria algo importante, mas ele desviou o olhar. Nada. Ela franziu levemente a testa. Senhor Alexandre. Sica. Só Alexandre. Ele interrompeu. Suave, mas firme. O coração dela acelerou. Alexandre. Ela repetiu, testando. E aquele simples detalhe mudou tudo. Ele voltou a olhar para ela. E dessa vez, não desviou. O silêncio entre eles ficou mais denso, mais próximo, mais perigoso. Ela percebeu e respirou fundo. Isso é estranho, ela disse com um sorriso tímido. O quê? O senhor, quer dizer você. Ela riu sem jeito. Ele também. Eu sei. Mais um silêncio. Mas agora, cheio de significado. Você tem medo? Ele perguntou. Ela hesitou, mas foi sincera. Um pouco. De mim? Ela balançou a cabeça. Não. Do que isso pode virar? Ele absorveu aquelas palavras e, pela primeira vez, ele também sentiu. Não controle, não cálculo, mas incerteza. E, surpreendentemente, ele não recuou. Eu também. Ela sorriu. Pequeno,
mas verdadeiro. E naquela noite, nada aconteceu. Nenhum toque, nenhuma confissão completa, mas algo ficou claro. Eles já não estavam mais no começo. Os dias seguintes vieram carregados de expectativa, porque agora eles sabiam. E quando duas pessoas sabem, tudo muda. Foi Carol quem trouxe a ideia. Numa tarde leve, enquanto organizava alguns itens na cozinha da mansão. Seu ela travou. Alexandre. Ele olhou imediatamente. Sim? Posso dar uma sugestão? Claro. Ela se aproximou um pouco mais. Já que as coisas estão mais leves por aqui. Ela sorriu de lado. Os funcionários estavam comentando sobre fazer uma festa junina. Ele arqueou levemente a sobrancelha. Festa junina? Ela assentiu animada. Ah, sim. Uma coisa simples, ou não tão simples assim. Ela riu. Com comida, música, talvez uma fogueira. Ele a observava, mas não era só sobre a ideia. Era sobre ela, falando, sorrindo, brilhando. E você acha que eles gostariam? Ela arregalou os olhos, quase ofendida. Muito. Ele segurou um pequeno sorriso. Então vamos fazer. Ela piscou surpresa. Sério? Sério. O sorriso dela foi imediato, lindo, espontâneo. Eles vão amar. E ele pensou, eu também. Os dias seguintes foram movimentados. Pela primeira vez, a mansão estava viva de uma forma diferente. Decorações, organização, comentários animados, roupas típicas sendo separadas. E Alexandre participando. Contratou buffet, música ao vivo, brincadeiras, iluminação especial. Tudo, mas sem exageros que tirassem a essência. Ele queria que fosse deles. E então, a noite chegou. Luzes acesas pelo jardim, bandeirinhas coloridas dançando com o vento, cheiro de comida boa no ar, risadas, música, vida. Os funcionários estavam radiantes. E pela primeira vez, não havia distância. Alexandre estava ali, entre eles, ainda elegante, mas mais humano. E então, ele a viu. Carol, vestida tipicamente. Camisa xadrez, simples, delicada, cabelos presos como gostava sempre de usar, sorriso aberto, e tudo ao redor desapareceu. Ela se aproximou. Você fez tudo isso? A voz dela tinha admiração. Nós fizemos. Ele corrigiu. Ela sorriu. Está lindo. Você está linda. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Mais intenso, mais direto. Ela desviou o olhar, mas o sorriso permaneceu. A festa continuava, mas aos poucos. Eles se afastaram, caminhando pelo jardim, mais distante, mais quieto. Eu nunca tive algo assim, ela disse olhando ao redor. Eu também não. Ela olhou para ele, surpresa. Mesmo tendo tudo, ele completou. Eles pararam, sob uma árvore iluminada. O som da festa, distante. O mundo, menor. Ele a olhou, depois para os lábios dela, e voltou aos olhos. Ela percebeu. A respiração ficou irregular. Carol. A voz dele saiu baixa. Eu acho que... Ele parou. Respirou. Eu sinto algo por você. O coração dela disparou. Algo que não deveria, mas sinto. Ela deu um pequeno passo mais perto, sem perceber. Eu também sinto. Isso foi tudo. Ele levou a mão ao rosto dela, com cuidado, como se tivesse medo de quebrar aquele momento. Ela fechou os olhos por um segundo. E então, eles se aproximaram. Devagar, sem pressa. E o primeiro beijo aconteceu. Suave, mas intenso. Calmo, mas cheio de tudo o que estava sendo guardado. E naquele instante, nada mais importava.
Nem regras, nem diferenças, nem medo. Só eles. Quando se afastaram, as testas ainda próximas, ela sussurrou: "Isso vai mudar tudo." Ele respondeu sem hesitar: "Já mudou." E ao fundo, a festa continuava. Mas para eles, uma nova história tinha acabado de começar. O beijo ainda estava ali, não apenas na memória, mas na pele, na respiração, na forma como os dois se olhavam agora. Nada foi dito imediatamente depois. Eles apenas caminharam de volta para a festa lado a lado em silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era cheio, denso, carregado de tudo o que ainda não sabiam como colocar em palavras. Carol sentia o coração acelerado, como se tivesse corrido uma longa distância. E, ao mesmo tempo, havia uma paz estranha dentro dela, como se finalmente tivesse chegado a um lugar onde sempre quis estar. Alexandre, por outro lado, travava uma batalha silenciosa. Ele não era impulsivo. Nunca foi. Tudo na vida dele era calculado, pensado, estruturado. Mas aquilo não foi. E pela primeira vez, ele não se arrependia de não ter controle. Ainda assim, a razão começou a falar mais alto. Quando voltaram para perto dos funcionários, os olhares curiosos já existiam. Nada explícito, nada dito, mas perceptível. Carol também notou. E isso trouxe de volta um medo antigo. Mais tarde, já no fim da festa, quando o movimento começou a diminuir e alguns funcionários já se recolhiam, ela encontrou Alexandre próximo à fogueira, observando as chamas em silêncio. Ela se aproximou devagar. Foi uma noite linda. Ele virou o rosto para ela. Foi. Houve uma pequena pausa. Mas a gente precisa conversar. O tom dela não era duro, mas era sério. Ele assentiu. Eu sei. Ela respirou fundo, olhando rapidamente ao redor antes de voltar o olhar para ele. Isso, o que aconteceu entre a gente. Ela hesitou. Não é simples. Eu sei. Você é meu chefe. Eu sei. E as pessoas podem falar. Eu sei, Carol. Dessa vez, ele se aproximou um pouco mais. Não o suficiente para chamar atenção, mas o suficiente para diminuir a distância entre eles. Nada disso muda o que eu sinto. A voz dele estava firme, mas mais suave do que o habitual. Ela fechou os olhos por um segundo, absorvendo aquilo. Mas pode complicar a sua vida e a minha. Ele observou o rosto dela com atenção. Você quer parar? A pergunta veio direta, sem pressão, sem imposição, mas carregada de significado. Ela demorou para responder, porque a resposta não era simples. Ela olhou para ele, para aquele homem que há pouco tempo era apenas uma presença distante e fria, e que agora era alguém que a fazia sentir coisas que ela nunca tinha sentido antes. Não. A palavra saiu baixa, mas firme. Eu não quero parar. O olhar dele suavizou de um jeito que poucos já tinham visto. Então a gente não para. Ela soltou um pequeno riso nervoso. Você fala como se fosse fácil. Não é. Ele fez uma pausa. Mas eu não estou disposto a fingir que nada aconteceu. Ela mordeu levemente o lábio inferior, pensativa. Talvez a gente só precise ir com calma. Ele assentiu. Com calma. Mas no olhar dele havia algo claro. Ele podia ir devagar, mas não voltaria atrás. Naquela noite, eles não se beijaram de novo. Mas quando se despediram, o olhar que trocaram disse tudo. Os dias seguintes trouxeram uma nova dinâmica. Nada foi oficializado, nada foi assumido. Mas também, nada voltou a ser como antes. Alexandre continuava com sua postura firme diante dos outros, mas agora havia pequenas falhas naquele comportamento impecável. Olhares que demoravam mais do que deveriam, presenças no jardim que já não eram coincidência, e, principalmente, um cuidado diferente, discreto, mas evidente. Carol também tentava manter a normalidade, cumpria suas tarefas, seguia sua rotina, ia para a faculdade à noite. Mas por dentro tudo estava diferente. Ela se pegava sorrindo sozinha.
revivendo o beijo, lembrando da forma como ele a olhava. E isso a assustava um pouco, porque era intenso demais, real demais, e ela não sabia até onde aquilo poderia ir, nem o que poderia acontecer se desse errado. Mas mesmo com medo, ela não conseguia se afastar, nem queria. As noites no jardim continuaram, agora com uma proximidade maior, conversas mais profundas, silêncios mais íntimos. Em uma dessas noites, sentados lado a lado, Carol perguntou: "Você já pensou no que vai acontecer se alguém descobrir?" Alexandre olhava para frente, mas respondeu sem hesitar: "Já." "Ei?" Ele virou o rosto para ela. "Eu não me importo." Ela franziu levemente a testa. Mas eu me importo." A sinceridade dela não o incomodou. Pelo contrário, ele respeitou. "Sabe com o que exatamente?" Ela demorou um pouco para responder. "Com julgamentos. Com as pessoas achando que eu estou aqui por interesse." O olhar dele mudou na mesma hora, mais sério, mais firme. "Ninguém que te conheça de verdade pensaria isso." Ela deu um pequeno sorriso triste. "Nem todo mundo conhece de verdade." Ele ficou em silêncio por um instante, como se estivesse organizando um pensamento. "Então talvez esteja na hora de conhecerem." Ela arregalou levemente os olhos. "Alexandre, eu não vou esconder você." A frase saiu baixa, mas carregada de convicção. Ela sentiu o coração apertar. "Eu não quero que você esconda, mas também não quero que isso vire um problema." Ele respirou fundo, e dessa vez foi mais cauteloso. "Então a gente encontra um equilíbrio." Ela assentiu. Um equilíbrio, mas ambos sabiam que sentimentos como aqueles dificilmente ficavam escondidos por muito tempo. E, de fato, não ficaram. Dentro da cozinha, em uma manhã qualquer, duas funcionárias conversavam em voz baixa. "Você reparou?" "No quê?" "No senhor Alexandre." "O que tem ele?" "Ele está diferente." A outra riu. "Todo mundo está falando isso." A primeira se aproximou um pouco mais. "Mas não é só isso. É o jeito que ele olha para Carol." A outra arregalou levemente os olhos. "Você acha?" "Eu não acho." Ela deu um sorrisinho. "Eu tenho certeza." E assim, sem anúncio, sem confirmação, sem escândalo, a verdade começou a se espalhar, devagar, em sussurros, em olhares, em pequenas certezas. E mesmo sem confrontos ainda, era apenas uma questão de tempo, até que aquilo deixasse de ser segredo. Os olhares já não eram mais discretos. Os sussurros já não eram tão baixos. E ainda assim, ninguém falava diretamente. Era como se todos estivessem esperando o momento certo. Ou talvez, a forma certa. Carol sentia, cada vez que passava pelos corredores, cada vez que entrava na cozinha, cada vez que cruzava com alguém. Não havia julgamento explícito, mas havia curiosidade. E isso já era suficiente para deixar o coração dela apertado. Naquela manhã, enquanto organizava alguns utensílios, ela percebeu duas funcionárias conversando mais ao fundo. Quando Carol entrou, elas ficaram em silêncio, trocaram um olhar rápido e sorriram. Um sorriso gentil, mas que fez o estômago dela gelar. Mais tarde, no jardim, ela encontrou Alexandre. Ele percebeu imediatamente. "O que foi?" Ela suspirou. Sentou no banco. "Acho que as pessoas já sabem." Ele não pareceu surpreso. "Eu imaginei." Ela olhou para ele um pouco aflita. "E você está tranquilo com isso?" "Estou." Resposta simples, direta. Ela balançou a cabeça inquieta. "Eu não sei se eu estou." Ele se aproximou um pouco mais. "Eles não te tratam mal." Ela negou. "Não, ninguém me tratou diferente, mas é estranho." Ele ficou em silêncio por um momento, observando o rosto dela. "Quer que eu fale com eles?" Ela arregalou os olhos. "Não." Ele ergueu levemente a sobrancelha. Ela respirou fundo. "Não desse jeito. Eu só não queria que isso virasse um problema." Ele assentiu compreendendo, mas antes que pudesse responder,
Uma voz interrompeu. Thesuma, Silfa, Senhor Alexandre. Os dois viraram ao mesmo tempo. Era Dona Lúcia, a funcionária mais antiga da casa, respeitada por todos. E talvez a única que falava com Alexandre com uma certa naturalidade. Ela se aproximou com calma, mas havia algo no olhar dela. Firme, decidido. A gente pode conversar? O silêncio que veio depois foi imediato. Carol sentiu o coração acelerar. Era isso. O momento tinha chegado. Alexandre se levantou. Postura firme. Claro. Dona Lúcia olhou para Carol. Você também, minha filha. Os três caminharam até uma área mais reservada do jardim, mas não estavam sozinhos. Aos poucos, outros funcionários começaram a se aproximar, sem pressa, sem pressão, mais presentes. Carol sentiu as mãos ficarem frias. Alexandre percebeu. Discretamente. Encostou a mão na dela, por um segundo. Rápido, mas suficiente. Ela respirou fundo. Dona Lúcia olhou para os dois, depois para o grupo ao redor. E então falou. A gente não veio aqui para julgar ninguém. O tom dela era calmo. Segurou. Carol prendeu a respiração. A gente viu a mudança. Ela olhou para Alexandre. Viu o senhor mais leve, mais presente, mais humano. Alguns funcionários assentiram. E também viu você, Carol. Ela virou o olhar para ela, mais feliz, mais tranquila. Os olhos de Carol começaram a marejar, e a gente só queria dizer uma coisa. A gente está feliz por vocês. Silêncio. Mas não um silêncio tenso. Um silêncio bonito. Carol não conseguiu segurar as lágrimas. Vocês não estão chateados? Ela perguntou com a voz falha. Dona Lúcia deu um pequeno sorriso. Minha filha, a gente trabalha aqui há anos. A gente sabe reconhecer quando algo faz bem. Ela olhou para Alexandre novamente. E o senhor nunca fez ninguém se sentir mal aqui. Só era distante. Algumas risadas leves surgiram. Agora não é mais. Alexandre ficou em silêncio, mas algo no olhar dele mudou. Profundamente. A gente não vê problema nenhum nisso. Outro funcionário completou. Pelo contrário. Décimo manca, a gente apoia. E aquilo que Carol mais temia se transformou naquilo que ela menos esperava. Acolhimento. Ela levou a mão ao rosto emocionada. Eu achei que... Ela nem conseguiu terminar a frase. Alexandre olhou para o grupo. E, pela primeira vez, sem nenhuma barreira. Obrigado. A palavra saiu firme, mas carregada. Dona Lúcia sorriu. E só tem uma coisa. Ele a olhou. Não vai esconder mais, né? Um pequeno silêncio. Alexandre olhou para Carol. E dessa vez... Não houve dúvida. Ele segurou a mão dela, sem esconder, sem recuar. Não. E naquele instante, deixou de ser segredo. Depois daquele dia, tudo ficou mais leve. De verdade, não havia mais necessidade de olhares escondidos, nem de encontros cuidadosamente calculados. Agora, eles podiam existir. E isso mudou tudo. Alexandre passou a demonstrar mais. Ainda com sua personalidade firme, mas agora, com gestos, com presença, um bom dia mais caloroso, um olhar mais demorado, um toque breve, mas natural. E Carol se permitiu viver aquilo sem o peso constante do medo. As noites no jardim continuaram, mas agora, mais próximas. Em uma delas, sentados lado a lado, ela apoiou a cabeça no ombro dele. Um gesto simples, mas cheio de significado. Ele não se afastou. Pelo contrário, ajustou levemente a postura, como se quisesse que ela ficasse mais confortável. Eu nunca imaginei isso. Ela disse olhando para o céu. Nem eu. Ela sorriu. Você mudou muito. Ele soltou um pequeno suspiro. Você também. Ela virou o rosto para ele. Eu? Me confiante. Mais leve. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu acho que é porque... Agora eu sinto que posso sonhar de verdade. Ele a olhou com atenção. E o que você sonha agora? Ela pensou por alguns segundos. Terminar minha faculdade.
Vai terminar. Ela sorriu. Trabalhar com o que eu gosto. Ele assentiu. Ela hesitou. Construir uma vida tranquila. Ele ficou em silêncio por um instante. Você vai ter tudo isso. Ela o olhou. E você? A pergunta o pegou de surpresa. O que você quer? Ele demorou mais para responder dessa vez, porque nunca tinha parado para pensar nisso daquela forma. Paz. Ela sorriu. Então você já está no caminho certo. Ele virou o rosto para ela. Porque você está nele. O coração dela disparou. Ela não respondeu com palavras, mas se aproximou. E o beijo que veio dessa vez. Não foi o primeiro, mas foi mais seguro, mais certo. Como se ambos já soubessem que aquilo não era passageiro, era escolha. E a partir dali, eles começaram a construir algo juntos. Não mais escondido, não mais incerto, mas real. O tempo começou a passar de forma diferente dentro da mansão. Não mais arrastado e silencioso como antes, mas preenchido por pequenas mudanças que, juntas, transformavam tudo ao redor. Carol agora vivia uma rotina intensa. Durante o dia, seguia com seu trabalho, ainda dedicada, ainda responsável, mas com um brilho novo no olhar. À noite, mergulhava nos estudos, cada aula sendo aproveitada como se fosse uma oportunidade única, porque para ela de fato era. Alexandre observava tudo, e não apenas observava. Ele se envolvia, de forma sutil no começo, perguntando como tinham sido as aulas, se ela precisava de algum material, se estava cansada. Mas aos poucos aquilo foi se aprofundando. Em uma tarde, ele a chamou até o escritório novamente. Dessa vez, Carol não entrou nervosa como antes. Ainda havia respeito, claro, mas não havia mais aquele medo silencioso que dominava o ambiente. Ela bateu na porta. Pode entrar. A voz dele veio firme, mas mais leve. Ela entrou e encontrou Alexandre sentado, mas sem as telas ligadas. Isso por si só já era um sinal de que algo era diferente. Ele fez um gesto para que ela se aproximasse. Eu estive pensando. Ela inclinou levemente a cabeça. Sobre o quê? Ele apoiou os braços na mesa. Sobre você. Ela sentiu o coração acelerar. Ele continuou. Você está estudando administração. Ela assentiu. Sim. Então está na hora de você começar a ver isso na prática. Ela franziu levemente a testa, sem entender completamente. Como assim? Ele se levantou e caminhou até ela. Com calma, sem pressa. Eu quero que você comece a passar algumas horas por semana na empresa. Ela arregalou os olhos. Eu? Sim. A resposta foi direta. Mas eu não tenho experiência. Ele interrompeu com um leve movimento de cabeça. Você tem mais do que imagina. Ela ainda parecia insegura. E se eu não der conta? Ele a olhou com firmeza. Então você aprende. Simples assim. Aquilo mexeu com ela, porque ninguém nunca tinha falado com tanta certeza sobre a capacidade dela. Você não precisa ser perfeita, Carol. Só precisa começar. Ela respirou fundo. E pela primeira vez, não pensou nas dificuldades primeiro. Pensou na oportunidade. Pensou no sonho. Pensou na vida que sempre quis. Eu quero tentar. Um leve sorriso surgiu no rosto dele. Então está decidido. A partir da semana seguinte, Carol começou a frequentar a empresa. No início, tudo parecia grande demais, rápido demais, complexo demais. Mas ela não desistiu. Observava, anotava, perguntava, aprendia e aos poucos começou a se destacar. Não por privilégios, mas por esforço, por dedicação. E Alexandre via isso com orgulho. Um orgulho silencioso, mas profundo. Ele não estava apenas ajudando. Ele estava vendo alguém crescer. Isso era novo para ele. E especial. A aproximação entre os dois já não era mais apenas emocional. Era vida compartilhada. Rotina dividida. Crescimento conjunto. Carol começava a entender o mundo dele. E Alexandre começava a valorizar ainda mais o mundo dela. Em uma noite tranquila, depois de um dia longo, eles estavam novamente no jardim. O lugar que, sem perceber,
tinha se tornado o ponto de encontro deles. Carol estava encostada nele, como já era natural agora. O silêncio entre eles não era vazio. Era confortável. Eu apresentei um trabalho hoje. Ela disse olhando para a frente. Ele virou levemente o rosto para ela. É? Ela sorriu. Fui muito bem. Ele deixou escapar um pequeno sorriso. Eu não tinha dúvidas. Ela respirou fundo. Sabe, às vezes eu ainda não acredito que tudo isso está acontecendo. Ele não respondeu de imediato. Ela continuou. Minha vida mudou completamente. Ela virou o rosto para ele. E você faz parte disso. O olhar dele se suavizou. E você mudou a minha. Ela sorriu. Mas dessa vez havia algo a mais naquele momento. Algo mais profundo. Mais sério. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse organizando um pensamento importante. Carol percebeu. O que foi? Ele respirou fundo. Eu passei a vida inteira construindo coisas. Ela o observava com atenção. Empresas, patrimônio, estruturas. Pausa. Mas nunca construí algo assim. Ela sentiu o coração apertar de leve. Assim como... Ele olhou diretamente para ela. Algo que eu não quero perder. O ar pareceu ficar mais denso, mais carregado, mais verdadeiro. Carol não disse nada, mas os olhos dela diziam tudo. Ele continuou. E eu não quero que isso seja apenas algo que aconteceu. Pausa. Eu quero que seja uma escolha. Diária. Consciente. Ela sentiu os olhos marejarem. Alexandre. Ele deu um pequeno passo mais próximo. Eu quero construir uma vida com você. Simples. Direto. Mas profundo o suficiente para mudar tudo. Ela levou a mão ao rosto, emocionada. Você tem certeza? A pergunta saiu quase em um sussurro. Ele não hesitou. Nunca tive tanta. As lágrimas dela caíram. Mas havia um sorriso junto. Eu também quero isso. E naquele momento, não foi um pedido formal. Não houve joelhos no chão. Nem anel. Mas houve algo maior. Um compromisso verdadeiro. Um acordo silencioso entre dois corações que já sabiam o caminho que queriam seguir. Ele levou a mão ao rosto dela, com o mesmo cuidado de sempre. E a beijou. Um beijo calmo, seguro, cheio de certeza. Porque agora não era mais dúvida. Não era mais descoberta. Era decisão. E a partir dali, eles não estavam apenas vivendo um romance. Eles estavam construindo uma história, juntos. Depois daquela conversa no jardim, algo entre eles ficou ainda mais sólido. Não era apenas sentimento. Era a direção, era a escolha. E Alexandre, quando tomava uma decisão, ele levava até o fim. Nos dias seguintes, ele parecia mais pensativo do que o normal. Não distante, não frio, mas focado de uma forma diferente, como se estivesse organizando algo importante. Carol percebeu, mas não pressionou. Ela tinha aprendido que, com ele, o silêncio muitas vezes fazia parte de algo maior. Enquanto isso, a rotina dela seguia intensa. Dividia seu tempo entre a mansão, a empresa e a faculdade. O cansaço existia, mas vinha acompanhado de uma satisfação que ela nunca tinha sentido antes. E Alexandre acompanhava tudo de perto. Sempre presente, sempre atento, até que, em uma noite aparentemente comum, ele a chamou. Carol, você pode vir até o jardim mais tarde? Ela estranhou um pouco. Ele geralmente aparecia sem avisar, mas respondeu com um sorriso. Claro, quando ela chegou ao jardim, algo estava diferente. As luzes estavam mais suaves. Havia uma pequena mesa montada. Simples, elegante, nada exagerado, mas claramente planejado. Ela parou por um segundo, observando. O coração já começava a acelerar. Alexandre estava ali, de pé, esperando. Quando a viu, o olhar dele mudou. Mais suave, mais intenso. Você fez isso tudo? Ela disse, caminhando devagar até ele. Fiz. Simples, como sempre. Ela sorriu. Mas havia emoção ali. Está lindo. Ele não respondeu de imediato. Apenas a observou por alguns segundos, como se quisesse guardar aquele momento. Carol, a forma como ele disse o nome dela, fez o coração dela disparar.
Eu nunca fui um homem de gestos assim. Ela soltou um pequeno riso. Eu percebi. Ele também esboçou um leve sorriso. Mas você mudou muita coisa em mim. Ela sentiu os olhos marejarem. Ele deu um passo mais perto. E eu não quero perder isso. Não quero que seja apenas uma fase ou algo indefinido. Ela já sabia. Sentia, mas ouvir era diferente. Ele levou a mão ao bolso. E então, retirou uma pequena caixa. O mundo pareceu parar por um segundo. Carol levou a mão à boca, emocionada. Alexandre. Ele abriu a caixa. O anel refletiu suavemente a luz ao redor. Nada exagerado, mas significativo. Eu quero construir tudo com você. A voz dele estava firme, mas carregada de sentimento. Quero estar ao seu lado em cada etapa, em cada conquista, em cada dificuldade. Ele deu um leve suspiro. E quero que você esteja ao meu lado também. Pausa. Casa comigo? As lágrimas dela já escorriam sem controle. Mas o sorriso era impossível de conter. Ela não respondeu de imediato, porque aquele momento merecia ser sentido. Cada segundo, cada emoção. E então, ela assentiu, rindo entre lágrimas. Sim. A voz saiu baixa, mas cheia de certeza. Sim, eu caso com você. Ele fechou os olhos por um breve instante, como se absorvesse aquela resposta. E então colocou o anel no dedo dela. Com cuidado, com significado. Quando levantou o olhar novamente, não havia mais dúvidas. Ele a puxou suavemente pela cintura e a beijou. Um beijo mais intenso, mais seguro, mais definitivo, porque agora eles não eram apenas um casal. Era um compromisso. A notícia não demorou a se espalhar pela mansão. Mas diferente do que Carol um dia temeu, a reação foi de pura alegria. Dona Lúcia foi a primeira a abraçá-la. Eu sabia que isso ia acontecer. Carol riu, emocionada. Sabia? Desde o jeito que ele olhava para você. Outros funcionários vieram, parabenizando, sorrindo, celebrando. E mais uma vez, Carol sentiu algo que nunca teve em muitos momentos da vida. Pertencimento. Alexandre, por sua vez, também mudou ainda mais. Ele não escondia, não evitava e não se afastava. Agora ele fazia questão de estar presente, de construir aquilo de forma visível. Os dias passaram com novos planos. O casamento começou a ser organizado, sem pressa exagerada, mas com cuidado, com significado. Carol queria algo bonito, mas simples. Alexandre queria que fosse exatamente como ela sonhasse. E dessa vez ele não impunha. Ele perguntava, você prefere algo mais íntimo ou maior? Íntimo. Então será íntimo. Enquanto isso, na empresa, Carol continuava crescendo. Já não era apenas uma aprendiz. Ela participava, opinava e começava a conquistar seu espaço, por mérito. Em uma tarde, depois de uma reunião, Alexandre a chamou. Você foi muito bem hoje. Ela sorriu. Estou aprendendo com o melhor. Ele negou com a cabeça. Você está aprendendo porque se dedica. Ela sentiu um orgulho silencioso crescer dentro dela. Naquela noite, já no jardim, ela comentou. Às vezes eu fico com medo. Ele a olhou. De quê? De tudo isso ser bom demais. Ele segurou a mão dela. Então a gente faz dar certo. Simples, mas forte. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu nunca imaginei viver algo assim. Nem eu. Mas eu não trocaria por nada. E ali, sob a mesma árvore onde tudo começou a mudar, eles entenderam algo essencial. Amor não era apenas sentir, era escolher. Todos os dias. E eles estavam escolhendo. Os dias que antecederam o casamento passaram com uma mistura de ansiedade e felicidade. Não havia luxo exagerado, nem ostentação desnecessária, mas havia cuidado em cada detalhe. Carol participou de tudo, escolhendo cada elemento com carinho, sempre priorizando o significado ao invés da aparência. Alexandre, por sua vez, acompanhava cada decisão com atenção, mas respeitava as escolhas dela, como havia prometido. A cerimônia foi organizada nos próprios jardins da mansão, no mesmo lugar onde tantas conversas aconteceram,
onde os sentimentos começaram a ganhar forma, onde o primeiro beijo mudou tudo. As árvores estavam iluminadas com pequenas luzes, as cadeiras organizadas de forma simples e elegante, e um clima leve tomava conta do ambiente. Não era apenas um casamento, era a celebração de uma história que foi construída com calma, com respeito e com escolhas diárias. Carol se arrumava em um dos quartos da casa, com a ajuda de algumas funcionárias que naquele momento eram muito mais do que colegas de trabalho. Eram parte da história dela. Dona Lúcia segurava suas mãos com carinho, olhando para ela com orgulho. Carol vestia um vestido delicado que combinava perfeitamente com sua essência. Nada exagerado, mas absolutamente marcante. "Você está linda, minha filha", Dona Lúcia disse com os olhos marejados. Carol sorriu emocionada. "Eu só cheguei até aqui por causa de muita gente boa no meu caminho. E uma dessas pessoas está lá fora te esperando", respondeu Dona Lúcia. Do outro lado, Alexandre aguardava. A postura firme ainda estava ali, mas havia algo diferente em seu olhar. Não era tensão, nem nervosismo comum. Era emoção contida, algo raro para alguém que sempre controlou tudo na vida. Quando a música começou a tocar, todos se voltaram para a entrada. E então ela apareceu. Carol caminhava devagar, com os olhos brilhando, segurando o sorriso que insistia em escapar. E Alexandre, ao vê-la, não conseguiu esconder. Pela primeira vez, de forma completamente aberta, ele sorriu sem reservas. Um sorriso que dizia tudo o que ele não precisava colocar em palavras. Quando ela chegou até ele, houve um pequeno silêncio. Não por falta de emoção, mas pelo excesso dela. Ele começou, mas não terminou. Ela sorriu. "Eu sei." Eles trocaram um olhar que carregava toda a trajetória até ali. A cerimônia foi simples, mas profunda. As palavras foram verdadeiras, sem exageros, sem promessas impossíveis, apenas compromissos reais. Estar junto, respeitar, crescer, apoiar. Viver o que construíram todos os dias. Quando trocaram as alianças, não era apenas um símbolo, era a confirmação de tudo o que já vinha sendo vivido. E quando se beijaram, sob o olhar de todos que acompanharam aquela transformação, não era mais o começo de um romance. Era a continuação de uma escolha. A vida depois do casamento não trouxe mudanças bruscas. E talvez esse fosse o maior sinal de que tudo estava no lugar certo. Eles não precisaram se adaptar um ao outro, porque já vinham construindo aquilo juntos há muito tempo. Carol concluiu a faculdade com excelência. No dia da formatura, Alexandre estava lá observando com orgulho cada passo dela. Quando o nome dela foi chamado, ele aplaudiu de pé, sem se importar com mais ninguém ao redor. Para ele, aquele momento tinha um valor que nenhum número poderia medir. Depois da cerimônia, ela correu até ele, segurando o diploma. "Eu consegui." Ele sorriu, segurando o rosto dela com carinho. "Eu sempre soube que conseguiria." E não parou por aí. Carol passou a atuar oficialmente na empresa, não como alguém privilegiada, mas como alguém que conquistou seu espaço. Respeitada, dedicada, competente. Aos poucos, ela foi construindo sua própria identidade profissional, ao lado dele, mas com mérito próprio. Alexandre também continuou mudando. Não perdeu sua essência, sua força, sua postura, mas ganhou algo que antes não existia: equilíbrio. Ele já não vivia apenas para o trabalho. Aprendeu a parar, a respirar, a observar o dia, exatamente como ela sempre dizia. As reuniões continuavam, os negócios cresciam, mas agora havia pausas. Havia momentos, havia vida. E uma das coisas que ele fez questão de manter foi a tradição iniciada naquela primeira festa. Todos os meses, a mansão se transformava. Música, comida, risadas, funcionários reunidos não como subordinados, mas como parte de algo maior. E Alexandre fazia questão de estar presente, não como chefe, mas como alguém que também fazia parte daquele ambiente.
Em uma dessas noites, já algum tempo depois, Carol estava no jardim, sentada no mesmo banco de sempre. Alexandre se aproximou e sentou ao lado dela. "Você ainda vem aqui?" ele comentou. Ela sorriu. Foi aqui que tudo começou a mudar. Ele olhou ao redor, absorvendo o momento. E mudou mesmo. Ela encostou a cabeça no ombro dele, como fazia tantas vezes. Obrigada por não ter ignorado aquele momento. Ele virou levemente o rosto para ela. "Qual deles?" Ela sorriu. "Aquele dia, quando você decidiu perguntar o que estava acontecendo comigo." Ele ficou em silêncio por um segundo. "Foi a melhor decisão que eu não planejei." Ela riu baixo. "Ainda bem." Ele segurou a mão dela. "Ainda bem mesmo." O silêncio que veio depois não era ausência de palavras. Era preenchido por tudo o que já tinha sido vivido. E ali, naquele mesmo jardim, sob as mesmas árvores que testemunharam o início de tudo, eles entenderam algo simples, mas poderoso. O amor deles não foi feito de grandes gestos apenas. Foi feito de pequenos momentos, de escolhas diárias, de cuidado, de presença. E foi exatamente isso que transformou tudo. Porque no fim, ele não encontrou apenas o amor. Ele encontrou um lar. E ela não encontrou apenas uma oportunidade. Ela encontrou alguém que a viu de verdade. E juntos, eles construíram uma história que não começou perfeita, mas se tornou extraordinária. Meses se passaram. E pela primeira vez na vida de Alexandre, o tempo não parecia algo que ele precisava vencer. Ele simplesmente vivia. A mansão já não era mais silenciosa como antes. Ainda havia organização, ainda havia rotina. Mas agora havia risadas, conversas, música em alguns fins de tarde. E vida. Muita vida. Naquela manhã, o sol atravessava as janelas com suavidade. Alexandre estava na varanda, com uma xícara de café nas mãos. Um hábito que meses atrás ele jamais teria. Ele observava o jardim. O mesmo jardim onde tudo começou a mudar. E, inevitavelmente, ele sorriu. "Já está aí fora de novo?" A voz dela veio leve. "Família." Ele virou o rosto. Carson caminhava até ele, cabelo preso, como costumava usar no dia a dia, mas agora com uma elegância natural que vinha da confiança que ela construiu. "Estou seguindo recomendações," ele respondeu com um leve humor. Ela riu. Aquela risada que ainda tinha o mesmo efeito de sempre sobre ele. "Nunca imaginei ouvir isso de você." "Nem eu." Ela se aproximou e naturalmente apoiou a cabeça no ombro dele, como se aquele lugar sempre tivesse sido dela. E talvez tivesse mesmo. "Como vai a empresa hoje?" ela perguntou. "Melhor agora que eu tenho alguém que questiona minhas decisões." Ela levantou o rosto fingindo indignação. "Eu não questiono, eu ajudo." Ele a olhou de lado. "Ajuda, questionando." Ela riu. E aquilo era exatamente o que ele nunca soube que precisava. Carol já não era mais apenas parte da empresa. Ela era presença. Era opinião. Era crescimento. Conquistado com esforço, com estudo, com dedicação. E respeitado por todos. Naquela mesma tarde, a mansão começava a se movimentar. Era dia de encontro. A tradição continuava. Mesas sendo organizadas, comida sendo preparada, música sendo testada, funcionários sorrindo. Mas agora, não eram apenas funcionários. Eram pessoas que faziam parte da história deles. Carol caminhava entre eles, ajudando, conversando, rindo. E Alexandre a observava de longe por alguns segundos, em silêncio. Ainda era difícil acreditar que aquela mulher tinha transformado tudo. Dona Lúcia se aproximou dele. "Bonito, né?" Ele olhou para ela. "O quê?" Ela fez um gesto leve com a cabeça, indicando o ambiente. "Isso tudo." Ele observou novamente. "É." Ela sorriu. "E pensar que tudo começou com um café." Ele soltou um leve riso. "E um toque. E uma decisão." Ele completou. Dona Lúcia assentiu. "A melhor que o senhor já tomou." Ele não respondeu. Mas dessa vez, não foi por falta de palavras. Foi porque pela primeira vez, ele concordava completamente. Mais tarde,
Já com o céu escurecendo e as luzes acesas pelo jardim, Carol se aproximou dele. Vem comigo. Ele não perguntou para onde. Apenas foi. Ela o levou até o banco, o mesmo banco de sempre. Os dois se sentaram e, por alguns segundos, ficaram em silêncio. Você já percebeu? Ela perguntou. O quê? Que a nossa vida hoje é tudo aquilo que a gente falou que queria? Ele pensou por um momento. Paz. Ela assentiu. Crescimento. Ela sorriu. E companhia. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E escolha. Ela completou. Ele segurou a mão dela, todos os dias. Mas não vazio. Nunca mais vazio. O som da música ao fundo. As risadas. A vida acontecendo. E ali, sem pressa, sem medo, sem dúvidas, eles continuavam. Não apenas juntos, mas escolhendo um ao outro. Todos os dias. Porque no fim, o amor deles não foi sobre um momento. Foi sobre permanência. E isso fez toda a diferença. Se você chegou até aqui, talvez essa história tenha tocado algo dentro de você. E não é por acaso. A vida nem sempre começa leve. Nem sempre é justa. Às vezes ela exige força quando tudo o que a gente queria era descanso. Às vezes ela faz a gente acreditar que precisa aceitar menos do que merece, só para continuar seguindo. Mas essa história existe para te lembrar de uma coisa muito importante. A sua vida não termina nos momentos difíceis. Ela pode recomeçar a qualquer instante. Carol não teve um caminho fácil. Ela precisou escolher sobreviver antes de sonhar. Precisou aprender a se manter de pé antes de aprender a voar. E ainda assim, dentro dela, existia algo que nunca morreu. A esperança de viver algo melhor. E Alexandre, mesmo tendo tudo, não tinha o essencial. Foi preciso alguém simples, verdadeira e corajosa entrar na vida dele para mostrar que viver não é só existir, é sentir, é se abrir, é permitir que o coração também tenha espaço. Talvez você se veja em um dos dois. Talvez você esteja lutando para se reerguer, ou talvez esteja aprendendo, aos poucos, a deixar alguém entrar. Seja qual for o seu momento, guarda isso com você. Você merece uma vida leve. Você merece respeito. Você merece um amor que não machuque, que não diminua, que não te faça duvidar de quem você é. E, acima de tudo, você merece oportunidades. Mesmo que hoje elas pareçam distantes, elas podem chegar. E quando chegarem, esteja pronta para agarrá-las sem medo. Nunca subestime o poder de uma decisão. Às vezes tudo muda em um único instante, em uma conversa, em um gesto, em uma coragem que você nem sabia que tinha. A sua história ainda está sendo escrita, e ela pode ser linda. Continue. E se quiser viver mais emoções como essa, aproveite para assistir aos outros romances que já estão disponíveis aqui no canal. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa história com uma amiga ou um amigo. Obrigado por ter passado esse tempo comigo. Um grande abraço e até o próximo romance.